Olá pessoal, na aula de hoje de Direito Agrário nós vamos começar a estudar um pouco dos contratos agrários e já vou adiantar aqui um pouquinho para quem for pegar na doutrina, que nós vamos começar pela base dos contratos agrários genéricos, digamos assim, né? E depois nós vamos partir para o estudo dos contratos agrários em espécie, que nós vamos falar de parceria rural, nós vamos falar de arrendamento e assim por diante. Então, para início, nós vamos ver qual que é o conceito do direito do contrato agrário, né? Quais que são as diferenças que ele tem para os contratos previstos lá no Código Civil, os contratos civis, portanto, né? Quais são as características peculiares desses contratos agrários, passando aí então pelo surgimento desses contratos, pelas suas características principais, pelas suas cláusulas obrigatórias, por algumas situações especificamente tratadas em relação a esses contratos agrários, né? Tais como a mudança de titular, tais como o falecimento de algum titular, tais como as modificações de propriedade, como que elas afetam esses contratos agrários, tais como os prazos desses contratos agrários, que tem algumas especificidades, conforme vocês vão ver dentro do material extra. Tem algumas especificidades de prazo mínimo, principalmente, desses contratos. Nós vamos ver quais são os tipos de contrato, quais são os princípios que regem primeiro, né, os contratos agrários, desde os princípios da boa-fé até o princípio da eficiência, até o princípio da exploração direta pessoal, respeito à legislação ambiental e assim por diante. Nós vamos ver quais são os tipos de contratos agrários, nós vamos ver que existem contratos nominados, ou seja, identificados especificamente pela lei, e contratos inominados, ou seja, aqueles que não aparecem especificamente na legislação, mas nem por isso são proibidos, né? Vocês já viram dentro do direito civil a possibilidade de existir contratos que não estejam enquadrados, digamos, né, em nenhum daqueles contratos em espécie previstos na lei, e no direito agrário a gente vai tratar isso da mesma forma, quer dizer, eu tenho alguns contratos que são específicos, aqueles que a gente chama de contratos em espécie, né, que estão previstos especificamente na legislação com todas as suas características, mas existe aí uma liberdade, digamos, para que as partes negociem de forma diferenciada alguns contratos de modelos e de formas não especificamente trazidos pela legislação. Depois nós vamos ver as hipóteses de extinção desses contratos agrários, né? Desde aquelas hipóteses de extinção por acordo entre as partes, né, por consenso entre as duas partes, até aquela extinção que ocorre por iniciativa de uma das partes. Nós vamos ver que essa extinção por iniciativa de uma das partes ela acaba sendo bem diferente daquilo que está previsto dentro do Código Civil, né? Principalmente em algumas figuras aí bem específicas que a gente vai tratar. E também nós vamos ver a extinção por decisão de terceiros ou por força maior, né? Tem alguns casos aí de força maior, alguma interferência de terceiros que vai também gerar a extinção desses contratos agrários, né? E por fim nós vamos tratar um pouquinho do que acontece quando falecem os titulares, né, desses contratos agrários, quais são as consequências disso dentro do cumprimento do contrato e como que isso vai se desenrolar. Beleza, pessoal? Esse é o conteúdo da aula. O material extra já está lançado, já vai lançar junto com o vídeo no portal. São dois livros, né? E se possível, agora ainda não, mas se possível eu vou lançar ainda mais alguma coisa extra para quem quiser dar uma lida e dar uma estudada. Qualquer dúvida, só me perguntar, mas todo o material ele está dentro desses capítulos e dessas explicações dentro da doutrina. Beleza? Então, até a próxima semana
e uma boa semana para vocês.